Agora eu vou resolver com vocês a terceira questão da lista 6. Ó. Um monopolista produzindo um único produto tem dois tipos de clientes. Se produzir Q1, unidades para o cliente do tipo 1, então estes clientes estão dispostos a pagar P1. A dica que eu dou é vocês irem anotando as informações que a questão for dando. Ou seja, o P1 vai ser igual a 50 menos 5Q1, que é o preço do Q1, né? Agora eu vou continuar a leitura. Unidades monetárias por unidade do produto. Se produzir Q2, unidades para os clientes do tipo 2, então estes estão dispostos a pagar um preço de P2, 100 menos 10 Q2. Ou seja, o preço do P2 vai ser 100 menos 10 Q2. Está relacionado ao Q2. Agora, o custo do monopolista para produzir Q unidades do produto é 90 mais 20Q. Ou seja, o custo é 90 mais 20Q. Onde o Q é Q1 mais o Q2. Responda o que se pede. Ou seja, o Q é o Q1 mais o Q2. Responde o que se pede. Item A. Qual a função lucro do monopolista? Vamos lá, o item A. Qual a função lucro? O lucro, o que é o lucro? O lucro é tudo aquilo que eu vendi menos os custos. Ou seja, o lucro é a receita menos os custos. Qual vai ser a minha receita? A minha receita vai ser tudo aquilo que eu vendi do Q1 mais tudo aquilo que eu vendi do Q2, né? Ou seja, a receita vai ser igual. Só lembrando que cada unidade do Q1 vale esse preço e cada unidade do Q2 vale esse preço. Então, basta eu montar a função. Ou seja, a minha receita vai ser o Q1, né, que é o número de unidades que eu vendi, a esse preço, mais a quantidade que eu vendi do Q2. Ou seja, o Q2 vezes o preço. Aqui, se vocês observarem, a gente pode estar fazendo a distributiva, né? Fazendo a distributiva, a minha receita vai ser, primeiro aqui, ó, Q1 vezes 50, 50 Q1, menos, aí Q1 vezes 5 Q1, menos 5 Q1 ao quadrado, aí mais, vou fazer a mesma coisa aqui no Q2, ó, Q2 vezes 100, e o Q2 menos 10 Q2, ou seja, fica 100 Q2 menos 10 Q2 ao quadrado. Ou seja, essa é a minha função da receita. Só que além de ter a receita, eu também preciso da função do custo. Ou seja, o nosso custo é 90 mais 20Q. Só que quanto que vale o Q? O nosso Q é igual ao Q1 mais o Q2. Então, eu vou substituir esse Q aqui. Aqui. Ou seja, o nosso custo vai ser igual a 90 mais 20 vezes... Eu vou substituir o valor do Q que a questão me deu.
vai ficar 20 vezes Q1 mais o Q2. Aí, do mesmo jeito que a gente fez para a função da receita, aqui a gente vai fazer a distributiva, ó. 20 vezes o Q1 e 20 vezes o Q2. Então, a nossa função do custo vai ser 90 mais 20 Q1 mais 20 Q2. Certo? Ou seja, agora a gente tem a receita e tem o custo. É só substituir na função aqui do lucro, ó. O lucro é a receita menos o custo. Então, o lucro vai ser igual a 50Q1 menos 5Q1 ao quadrado mais 100Q2 menos 10Q2 ao quadrado. É a receita menos o custo. Ó, o nosso custo é essa função. 90 mais 20Q1 mais 20Q2. Agora que eu fiz a receita menos o custo, eu vou simplificar essa função, né? Ó, aqui eu tenho um sinal de menos, então eu posso tirar esse parêntese daqui. Posso tirar o parêntese. Nossa função do lucro vai ficar 50 Q1 menos 5Q1 ao quadrado mais 100Q2 menos 10Q2 ao quadrado. E aí eu vou tirar esse parêntese daqui. Como eu tenho sinal de menos, então todo mundo que está dentro do parêntese vai trocar o sinal. Então vai ficar menos 90 menos 20 Q1 menos 20 Q2. Agora, se vocês observarem, ó, eu tenho um valor de Q1 e tenho um valor de Q2. Então, eu posso subtrair esses valores. Por exemplo, eu tenho 50Q1 menos 20Q1. 50 menos 20, ou seja, eu tenho 30Q1. Aí menos 5Q1 ao quadrado mais, olha, eu tenho 100Q2 menos 20Q2. 100 menos 20 vai sobrar 80Q2. Menos 10Q2 ao quadrado menos 90. Certo? Depois que eu resolvo essas partes que eu simplifico, né, a função do lucro, aí eu chego na nossa resposta do item A, que é a equação do lucro. Ó, o item A, qual a função lucro do monopolista? Depois que a gente faz a receita menos os custos, a gente vai chegar nessa função, que é a nossa resposta do item A. Agora o item B. Quanto o monopolista deveria produzir para cada mercado? Nesse item B, para a gente descobrir os valores de X do Q1, né? Do Q1 e do Q2, no caso, que o monopolista deveria produzir para cada mercado, a gente vai fazer a derivada primeira. Então, a gente vai fazer o LQ1 e o LQ2, que é a derivada primeira do Q1 e a derivada primeira do Q2, certo? Ou seja, que eu vou derivar o Q1 na função do lucro. Eu vou lá na minha função do lucro do item A e vou derivar apenas onde tiver o Q1. No caso vai ficar
30, né? 30Q1, a derivada é o 30, menos 5Q1 ao quadrado, a derivada fica menos 10Q1, ok? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o LQ2. Eu vou derivar o Q2 na função do lucro. Ou seja, lá na minha função do lucro, eu vou derivar apenas onde tem o Q2, que no caso é 80Q2, menos o 10Q2 ao quadrado. Derivada de 80Q2 é 80. Então, 80 menos 10Q2 ao quadrado fica menos 20Q2 ao quadrado. Q2 menos 20Q2, tá? O 2 desce multiplicando e eu subtraio 1 do expoente. Pronto. Depois que eu fiz a derivada, eu igualo a zero e vou resolver. Se vocês observarem, aqui eu consigo encontrar direto o valor do Q1 e do Q2. Ó. Nessa primeira, eu vou ter que o Q1 vai ser igual a 30 dividido por 10, né? Se eu resolver. Ou seja, o nosso Q1 vai ser igual a 3. E nessa segunda, o nosso Q2 vai ser igual a 80 dividido por 20. Ou seja, o Q2 vai ser igual a 4. Só de ter feito isso, a gente já encontrou a resposta do nosso item B. A gente achou o valor do Q1 e do Q2. Ou seja, quanto o monopolista deveria produzir para cada mercado. 3 unidades do Q1 e 4 do Q2. Certo? Agora a gente vai para o item C. No item C, mostre se os valores encontrados no item anterior realmente são pontos de máximo. Qual o lucro máximo? Para a gente descobrir se esses pontos são pontos de máximo, a gente vai fazer a derivada segunda. Ou seja, no item C, eu vou fazer a derivada segunda e a cruzada para descobrir se é um ponto de máximo. Então, eu vou fazer o LQ1, Q1, o LQ2, Q2, o LQ1, Q2 e o Q2, Q1. Que é a derivada segunda, né? E a cruzada. O LQ1, Q1, eu vou derivar o Q1 no LQ1. Ou seja, aqui na função do LQ1, eu vou derivar o Q1 de novo. No caso, vai ficar menos 10, né? A derivada. Agora eu vou fazer o LQ2, Q2. Eu vou derivar o Q2 no LQ2. Ou seja, nessa função, eu vou derivar o Q2 de novo. Que no caso vai ficar menos 20. Agora a cruzada. Eu vou derivar o Q2 no LQ1, né? No caso aqui a gente não tem Q2, então vai ser 0. E aqui o Q1 no LQ2. Novamente, no LQ2 a gente não tem Q1, então a derivada vai ser 0. Depois que eu achei esses valores, aí eu vou montar a matriz. A matriz, assim como no item anterior, vai ficar LQ1, Q1, aí o LQ1, Q2, Q1, Q1, Q2 e o Q2, Q2. Deixa eu colocar maior.
para ficar melhor de vocês verem. Q1, Q1. Q2, Q1. Q1, Q2. E o Q2, Q2. Sempre a matriz vai seguir esse padrão. E aí basta substituir esses valores que a gente encontrou na matriz para descobrir se é um máximo ou um mínimo. Ó, vou substituir esses valores aqui na nossa matriz. Vai ficar menos 10, 0, 0 e o menos 20. Novamente a gente tem uma matriz 2 por 2. Então basta só multiplicar as diagonais. 10 vezes 20, 200. E 0 vezes o 0 vai dar 0. Ou seja, o nosso H vai ser 200, a diagonal principal, né? Que é essa que vem aqui da esquerda, é a principal, menos a secundária. Ou seja, 200 menos 0. Nosso H vai ser igual a 200. Aí, novamente, seguindo aquela relação dos sinais que eu mandei no grupo da monitoria, a gente tem que o H maior que 0, o L Q1 menor do que 0, é um máximo. Certo? O H é maior que 0 porque deu positivo. E o LQ1, é negativo. Então menor que 0. Se o H for maior e o LQ1, for menor, é um máximo. Aí continuando aqui no item C, mostre se os valores encontrados no item anterior realmente são pontos de máximo. Tá aqui, ó. A gente já provou que é um máximo. É a segunda pergunta. Qual o lucro máximo? Para mim descobrir o lucro máximo, simplesmente eu vou pegar os valores que eu encontrei do Q1 e do Q2 e vou substituir na função do lucro. Qual o lucro máximo? Aqui a gente tem a equação a função do lucro, né? Então basta substituir esses valores aqui, ó, do Q1 e do Q2 na equação do lucro, que eu descubro qual é o lucro máximo. Vamos lá substituir. O Q1 é 3 e o Q2 é 4. Então eu vou vir aqui na função do lucro. Onde tiver o Q1, vou substituir por 3. E onde tiver o Q2, vou substituir por 4. E aí eu resolvo. Resolvendo essa primeira parte,
Eu vou fazer um pouco mais direto para não demorar tanto. Essa primeira parte, 45 mais 320 menos 160 menos o 90, tá? 80 vezes 4, 320. 10 vezes 4 ao quadrado, 160. E repete 90. Aí é só resolver. Quando resolver essa conta, a gente vai chegar que o nosso lucro máximo vai ser igual a 115. Nosso lucro vai ser 115. Então, esse é o lucro máximo. Aí pronto. Aqui termina a terceira questão. O item A. Qual a função lucro do monopolista? O lucro vai ser a receita menos o custo, né? Aí eu transformo as informações que a questão me deu, substituo aqui no lucro. Aí eu resolvo e aí eu vou encontrar a função do lucro. Só de encontrar a função do lucro, eu resolvo o item A. O item B, quanto o monopolista deve produzir para cada mercado? Basta eu fazer a derivada primeira, né, do x e do y, que no caso aqui é o Q1 e o Q2. E aí eu resolvo, igualo elas a zero e resolvo. E aí eu acho os valores do Q1 e do Q2, que esses valores são a quantidade que o monopolista deveria produzir. Ou seja, esses dois valores são a resposta do item B. E no item B, quer dizer, e no item C, eu vou fazer a derivada segunda e a cruzada para poder montar a matriz, para dizer se é um ponto de máximo ou de mínimo. Nesse caso, o H maior que zero e o Q1 menor do que zero, a gente tem um máximo. E aí depois que a gente encontrou que é um máximo, a gente vai descobrir qual é o lucro máximo. Basta substituir o valor que a gente encontrou aqui no item B, né, que é o 3 e o 4, na função do lucro. E aí eu descubro qual vai ser o lucro máximo. E aí essa é a resposta da terceira questão da lista.